Olá, boa noite. Boa noite. O governo de São Paulo anuncia a vacinação contra a Covid a partir de 25 de janeiro. A Coronavac está na fase final de testes e precisa de liberação da Anvisa. Sem falar em data, o presidente Jair Bolsonaro promete imunização gratuita e não obrigatória para toda a população. No Reino Unido, a vacinação começa amanhã. Com o aumento de casos, a Bahia anuncia a reabertura de leitos de UTI. Em Campo Grande, pacientes enfrentam a falta de vagas na terapia intensiva. O Supremo Tribunal Federal barra as reeleições de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para as presidências da Câmara e do Senado. O ministro Alexandre de Moraes decide que o presidente Jair Bolsonaro não pode desistir previamente do depoimento à PF sobre a suposta interferência dele na corporação. Bombeiros afirmam que a subestação de energia que pegou fogo e provocou o apagão no Amapá não tinha sistema de prevenção contra incêndio. O motorista do ônibus que caiu do viaduto em Minas se apresenta à Polícia Civil. O Jornal Nacional está começando. O estado de São Paulo divulgou hoje o plano de vacinação contra a Covid e pretende começar a imunizar milhões de pessoas no mês que vem. Na entrevista coletiva, o governo anunciou as datas para a primeira fase da vacinação, entre 25 de janeiro e 22 de março. A prioridade é para os profissionais de saúde, maiores de 60 anos, indígenas e quilombolas, que somam 9 milhões de pessoas. Trabalhadores da saúde, quilombolas e indígenas abrem a vacinação. Depois, segue a ordem por idade. Quem for mais velho vai ser vacinado antes. Cada pessoa vai precisar de 2 doses, com intervalo de 3 semanas entre elas. A Coronavac está sendo produzida no Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e está na fase final dos testes. Em nota, a Anvisa afirmou que ainda não foram encaminhados dados relativos à fase 3 e que esse dado é essencial para a avaliação, tanto de pedidos de autorização de uso emergencial quanto de pedidos de registro. A Anvisa afirmou ainda que a inspeção na empresa Sinovac foi concluída na sexta-feira passada e que o relatório de inspeção deverá ser finalizado entre 30 de dezembro e 11 de janeiro. O governo paulista diz que vai enviar os dados técnicos para a Anvisa assim que sair o resultado da fase 3, dia 15 de dezembro, 40 dias antes da data prevista para o início da vacinação. Serão 2 pedidos, o definitivo e outro emergencial, para ganhar tempo, como foi feito por outras fabricantes de vacinas nos Estados Unidos e na União Europeia. Esperamos o compromisso das nossas autoridades com esse esforço que nós estamos fazendo. Um esforço em benefício da população, um esforço para salvar a vida de pessoas. O governo paulista diz que terá em janeiro 46 milhões de doses da Coronavac, mais do que o necessário para a primeira fase, mas não para toda a população. 4 milhões de doses vão para outros estados. Mesmo assim, o governo afirmou que vai vacinar todo mundo que estiver no estado de São Paulo, mesmo que não seja morador. Todo e qualquer brasileiro que estiver em solo do estado de São Paulo e pedir a vacina, receberá a vacina gratuitamente. Vamos vaciná-lo e, se precisar, compraremos mais vacinas. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações defende que o ideal seria um programa nacional de vacinação. Era muito desejável que o Programa Nacional de Imunizações estivesse centralizando todas essas ações, que todas as vacinas licenciadas fossem distribuídas aos brasileiros de maneira absolutamente homogênea, né? É muito bom contarmos com todas as vacinas disponíveis, com o maior número possível de doses, e o ideal, era muito desejável que essa centralização da operacionalização fosse nacional. O Ministério da Saúde anunciou hoje o repasse de mais de 50 milhões de reais para os estados. O dinheiro é para melhorar a estrutura de vacinação contra a Covid.
Todos os estados e o Distrito Federal vão receber os recursos. São mais de 59 milhões de reais destinados à compra de equipamentos de refrigeração de vacinas para as salas de imunização, como câmara refrigerada, freezer e ar-condicionado. O dinheiro será distribuído de acordo com o tamanho da população. Das 4 vacinas em teste no Brasil, 3 podem ser conservadas em temperaturas entre 8 e 2 graus Celsius, estrutura que já existe no país. A da Pfizer exige armazenamento a pelo menos 70 graus negativos. Até agora, o governo anunciou um plano preliminar de imunização. A ideia é vacinar 109 milhões e meio de pessoas a partir de março do ano que vem. Os primeiros a serem imunizados serão trabalhadores de saúde, idosos e população indígena. E, por enquanto, o governo só fechou a compra da vacina da Pfizer através do COVAX, o consórcio global liderado pela OMS, e da AstraZeneca, laboratório que desenvolve a vacina de Oxford em parceria com a Fiocruz. Especialistas e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde criticam o governo por não ampliar ao máximo a possibilidade de compra de outras marcas da vacina. O Conselho também cobra um plano definitivo de imunização. Enquanto não houver uma definição sobre a incorporação ou não das vacinas A, B, C, D ou E, a gente não tem como fechar o Plano Nacional de Imunização. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que é muito grave que o Brasil não tenha ainda uma estratégia traçada sobre como será a imunização da população. E afirmou que, caso o governo não apresente um plano, o Legislativo definirá uma estratégia. No próximo dia 17, o Supremo Tribunal Federal deve analisar 2 ações que cobram do governo federal um plano de imunização. O presidente Jair Bolsonaro postou em rede social a foto de uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e escreveu que, em havendo certificação da Anvisa, o governo brasileiro ofertará a vacina a toda a população de forma gratuita e não obrigatória. Segundo o Ministério da Economia, não faltarão recursos para que todos sejam atendidos. O Ministério da Saúde prometeu anunciar esta semana a compra emergencial de 300 milhões de seringas e agulhas. Outros 40 milhões devem chegar ao país pela Organização Pan-Americana de Saúde. O Reino Unido está nos preparativos finais para começar amanhã a primeira campanha de vacinação anti-Covid num país ocidental. A caixa frágil e gelada contém um dos maiores tesouros da humanidade. A vacina chegou ao Reino Unido soterrada no gelo seco. Essas caixas especiais têm capacidade para até 5.000 doses e são equipadas com GPS. Ninguém quer perder nenhuma gota. Agora, a Pfizer e a BioNTech afirmam que a vacina dura até 30 dias ali com a renovação do gelo seco. Mas os britânicos se apressam em lotar os congeladores ultrapotentes. Os funcionários de hospitais e de postos de saúde precisam ficar ligados nesse número daqui. A vacina da Pfizer precisa ser armazenada a cerca de 70 graus negativos. Se essa porta aqui ficar aberta por mais de 10 segundos, a temperatura já começa a esquentar. Existem geladeiras de vários tamanhos. Cada centímetro importa para receber 40 milhões de doses, o suficiente para vacinar perto de 1/3 da população. A logística envolve uma segurança muito apertada. A Interpol alertou para o risco de roubo de cargas. Uma operação secreta trouxe para o Reino Unido os primeiros lotes da vacina fabricada na Bélgica. Os idosos de asilos e seus cuidadores estão no topo da lista de prioridade. Os profissionais da saúde vêm logo depois, junto com quem tem mais de 80 anos. A Rainha Elizabeth II, de 94 anos, e o Príncipe Philip, de 99, vão ter que esperar. A vacina ainda não chegou aos castelos, mas já está em alguns postos de saúde e hospitais. E as Forças Armadas estão ajudando a construir grandes centros de vacinação. O governo quer vacinar a maioria dos vulneráveis até março. O casal real faz uma volta pelo país em agradecimento aos transportadores, trabalhadores de hospitais e professores. E numa das paradas, o príncipe William perguntou: o que mais anima as crianças agora no Natal? Seria presente? Só se vacina vier embrulhada, príncipe. No sábado, a Rússia já havia iniciado oficialmente a vacinação em massa.
A campanha começou mesmo sem a conclusão dos testes clínicos da vacina Sputnik. O Alan Severiano tem detalhes da pandemia aqui no Brasil atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Alan, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. Olha, o país registrou 426 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Já são 177.388 vítimas. Com os 25.123 casos confirmados de ontem para hoje, novos casos, já temos 6.628.065. A média móvel de casos continua em alta. São, em média, 41.684 novos casos por dia. Isso aqui dá 37% a mais do que a média de 14 dias atrás. Vejam como a curva está bem alta aqui no gráfico. A média móvel de mortes é a mais alta desde 10 de outubro. Em média, 603 mortes por dia, o que dá um aumento de 23% em relação à média de 2 semanas atrás. Estamos aqui no 4º dia seguido de aumento. No mapa, a gente confere agora a situação da pandemia nos estados. Hoje temos o Distrito Federal e mais 17 estados em alta, que aparecem em vermelho. Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso do Sul, São Paulo e, de novo, toda a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte e Acre registraram as maiores altas. No Rio Grande do Norte, a média agora é de 8 mortes por dia, subiu bastante. No Acre, são 2 por dia. Em estabilidade, em amarelo, temos 5 estados: Pará, Maranhão, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. E em azul, com queda na média de mortes, temos 4 estados: Amazonas, Alagoas, Goiás e Rio de Janeiro. Goiás e Amazonas registraram as maiores quedas. A gente destaca agora a situação do Rio de Janeiro. Apesar da queda de 16% na média de mortes, o estado registra uma média alta de 80 mortes por dia. E a média móvel de casos no estado aumentou muito, 57% em relação a 2 semanas atrás. A gente tem uma média aqui de 2.432 novos casos por dia, o que serve de alerta. Eu conversei agora há pouco com o epidemiologista Walter Ramalho, professor da Universidade de Brasília. Ele prevê um aumento significativo do número de casos no Brasil. A explicação é que a população está cansada de ficar em casa e, segundo ele, como não tem uma mensagem clara por parte dos governantes, principalmente do governo federal, de que é preciso redobrar os cuidados, muita gente acha que está tudo bem, que pode se aglomerar. O epidemiologista lembra que a situação é delicada e que é preciso continuar usando máscara e mantendo o distanciamento. Em g1.com.br/coronavírus, você confere os números e os gráficos do seu estado. André, Ana Luísa. Obrigado, Alan. Obrigada, Alan. E no Rio, quase 400 pacientes esperam hoje por internação. A luta para salvar a vida de um menino de 8 anos, diagnosticado com Covid e sem atendimento especializado, ele tem agora 90% dos pulmões comprometidos. O garoto foi resgatado por bombeiros ontem à noite no noroeste do estado. Um helicóptero da Marinha já esperava para o transporte até um hospital no Rio. Ele está agora numa UTI em estado grave. São muitos os obstáculos de quem depende da rede pública de saúde para vencer a Covid-19. Dona Dilma, de 61 anos, é mãe da Valquíria. A última imagem que eu tive da minha mãe foi no dia 30. Ela falando: Val, pede para Deus me levar que eu não aguento mais sofrer aqui. Eu não aguento mais ficar nessa cadeira sentindo dor. Sim, em uma cadeira. Dona Dilma está internada há 12 dias no Hospital Federal do Andaraí. Ela já está inconsciente, precisa de uma UTI, mas o hospital informou que não tem suporte para tratar a paciente. Os profissionais de saúde fazem o que podem, mas o que fazer quando vários hospitais têm leitos fechados e a procura não para de crescer? O que fazer quando faltam equipamentos e até materiais básicos para o atendimento? O pedido de socorro vem de funcionários do Ronaldo Gazola, hospital municipal que é referência para a Covid no Rio. Tem média de 100 leitos que pode virar CTI no Rio de Janeiro. Nós estamos tendo que escolher qual paciente vai descer para CTI. Estamos que esperar um e a óbito para o outro descer.
O relato vem agora de um outro hospital municipal importante, o Salgado Filho. Hoje nós estamos vivendo uma situação de escassez de material na emergência. Nós não temos luva de procedimento, nós não temos seringa de 20, seringa de 10, não temos álcool suficiente para os pacientes. Hoje, a cidade do Rio e os municípios da Baixada têm quase 400 pacientes à espera de um leito, comum e UTI. Um aumento em 2 semanas de 200%. Não vai ter emergência que dê conta de tanto caso. Esse é o momento da gente rever os nossos conceitos, é o momento da gente tentar ficar um pouco mais em casa, evitar essa confusão de aglomeração, de muita gente em praia, não dá. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que está preparando os leitos vazios do Hospital Ronaldo Gazola. A direção do Hospital Municipal Salgado Filho disse que faltas de insumos são pontuais e que há reposição. O Ministério da Saúde afirmou que a dona Dilma vai ser transferida para o Hospital Ronaldo Gazola. Na Bahia, o aumento de mais de 80% nos casos de Covid nas últimas semanas fez com que o governo do estado anunciasse a reabertura de 170 leitos de UTI. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede estadual chegou a 77%. A última vez que a Bahia teve índice acima de 70% foi há 4 meses. A Prefeitura de Salvador anunciou o cancelamento do show que aconteceria sem presença de público na noite de 31 de dezembro. A Orla da Barra também estará fechada no Réveillon. O governo de Pernambuco também anunciou o cancelamento das festas de Natal e Ano Novo. Um decreto estadual que entra em vigor amanhã proíbe shows e comemorações em espaços públicos, condomínios, clubes, hotéis, com ou sem cobranças de ingresso. O governo anunciou a reabertura de leitos que tinham sido desativados. A taxa de ocupação na UTI chegou a 87% no estado. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a situação nas UTIs é ainda mais preocupante. Os pacientes graves estão sendo atendidos nesta ala, que deveria ser só transitória. O hospital é referência para o tratamento da Covid pelo SUS na região de Campo Grande. 20 novos leitos foram abertos, mas hoje todas as 110 vagas já estão ocupadas. Também temos pacientes nas UPAs que precisam vir para o hospital, mas devido a essa superlotação, nesse atual momento, a gente não está conseguindo absorver. Não existem vagas de UTI exclusivas para a Covid-19 na rede pública e nem na particular. Para especialistas, Campo Grande vive o pior momento da pandemia. Mesmo assim, no fim de semana, a Guarda Municipal encerrou 2 festas clandestinas. A gente precisa fazer esse vírus circular menos entre as pessoas, porque senão a gente corre um sério risco de chegar a um colapso do nosso sistema de saúde. A partir de hoje, o toque de recolher será antecipado em 2 horas, das 10 da noite às 5 da manhã. Os ônibus passam a circular com 70% da capacidade. A gratuidade para idosos e estudantes fica suspensa. O comércio tem que fechar 1 hora mais cedo. E a lotação de estabelecimentos como restaurantes e bares foi reduzida para 40%. Vários países europeus decidiram manter as escolas abertas, mesmo com as novas restrições adotadas para combater a segunda onda da pandemia. Escolas de Paris ganharam um reforço. Policiais ajudam a ensinar as medidas de prevenção contra a Covid-19. Le gel hydroalcoolique, je le prends sur mes mains. Diante de uma segunda onda, a França anunciou no fim de outubro um segundo bloqueio nacional, mas desta vez permitiu que as escolas continuassem abertas. Alemanha, Suíça, Holanda, Espanha, Portugal, Reino Unido e Irlanda também seguiram o mesmo caminho. Já Áustria e Itália estão entre os poucos países europeus que mandaram os estudantes mais velhos de volta ao ensino à distância. Em agosto, uma pesquisa encomendada pelo governo britânico concluiu que escolas não são um local de alto risco e que os funcionários correm mais riscos de contrair o vírus uns dos outros ou fora da escola do que dos alunos. A Organização Mundial da Saúde voltou a destacar hoje que estudos têm mostrado que as crianças mais novas transmitem menos que as mais velhas e os adolescentes.
A OMS reforçou que a decisão de abrir ou não escolas deve ser tomada no nível mais local possível, porque a transmissão não é uniforme dentro de um mesmo território, e cobrou uma abordagem baseada nos riscos. A líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, lembrou que muitos governos em todo o mundo priorizaram deixar as escolas abertas, ao mesmo tempo em que trabalham para manter a transmissão baixa. Acho que, universalmente, todos entendem a importância das escolas e da educação para crianças e jovens adultos, especialmente os mais novos, ressaltou a infectologista. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, tem insistido que as vantagens de manter as escolas abertas superam os custos de fechá-las. Nos Estados Unidos, os alunos do ensino fundamental de Nova York retornaram hoje às aulas presenciais. Foi uma reviravolta. Desde o início do ano letivo, em setembro, Nova York mantinha um esquema de rodízio, com alunos frequentando as escolas em dias alternados. O prefeito Bill de Blasio chegou a decretar o fechamento total das escolas no dia 19 de novembro, quando a taxa de transmissão da Covid-19 ultrapassou o limite de 3% na cidade. Hoje, a taxa está em 5%, mas como a transmissão nas escolas é bem mais baixa, os alunos do ensino fundamental, que têm até 12 anos de idade, e os estudantes com deficiência de aprendizado puderam voltar às salas de aula. Enquanto Nova York decidiu pela reabertura, a cidade de Los Angeles, a segunda maior do país, foi no sentido oposto e fechou todas as escolas. É parte de um novo lockdown que entrou em vigor ontem na Califórnia. A ordem para ficar em casa vale para 33 dos 39 milhões de californianos, 85% da população do estado, pelas próximas 3 semanas. O comércio vai manter as portas abertas, mas só pode receber 1/5 da capacidade. São as medidas mais duras em todo o país para tentar frear a propagação do vírus. Os Estados Unidos vivem o pior momento da pandemia, com cerca de 200 mil novos casos e mais de 2 mil mortes por dia. E nas regiões em lockdown, os hospitais se aproximam do perigoso limite de 85% de ocupação. A seguir, o Supremo veta a reeleição dos presidentes do Senado e da Câmara. E o motorista do ônibus presta depoimento sobre o acidente que matou 19 pessoas em Minas. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou contra a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado numa mesma legislatura. Por 6 votos a 5, o Supremo considerou constitucional apenas a reeleição em legislaturas diferentes, quando tomam posse novos deputados e senadores, como já é permitido atualmente. O julgamento virtual começou na sexta-feira. Nesse tipo de julgamento não há debate e os votos são apresentados por escrito. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, votou para permitir a reeleição na mesma legislatura para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, que já está no 3º mandato no cargo, e do Senado, Davi Alcolumbre, com a ressalva de que a partir de 2023 a regra seja pela reeleição uma única vez. Os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski acompanharam integralmente o voto de Gilmar Mendes. O ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, acompanhou em parte o relator. Ele votou pela reeleição uma única vez para as 2 casas. Isso impediria a candidatura do deputado Rodrigo Maia, mas permitiria a recondução de Davi Alcolumbre no Senado. Ainda na sexta-feira, saíram os 2 primeiros votos contrários ao entendimento do relator Gilmar Mendes. Os ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia consideraram que a Constituição proíbe a reeleição. No sábado, a ministra Rosa Weber também julgou dessa forma. Entendo inadmissível, à luz do artigo 57 da Constituição Federal, a reeleição ou recondução dos membros integrantes das mesas congressuais aos mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente, seja na mesma legislatura ou na seguinte.
Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso também declarou seu voto contrário à reeleição. Afirmou que é compreensível o sentimento de que existe uma assimetria no sistema constitucional dos poderes ao não se permitir uma recondução dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Mas defendeu que não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura. E ressaltou que a interpretação da Constituição tem como limite as possibilidades semânticas do texto. O parágrafo 4º do artigo 57 diz: cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O ministro Edson Fachin votou contra a reeleição em uma mesma legislatura e ressaltou que cabe às casas dos representantes do povo, em debate franco com a sociedade, alterar por meio do processo de emenda constitucional a regra fixada no texto da Constituição. O presidente do Supremo, Luiz Fux, deu o voto final e decisivo. Afirmou que a norma constitucional é plana. Não há como se concluir pela possibilidade de recondução em eleições que ocorram no âmbito da mesma legislatura, sem que se negue vigência ao texto constitucional. Por outro lado, a mesma vedação não se aplica quando ocorre mudança de legislatura, hipótese em que se trata de nova eleição. A ação julgada pelo STF foi apresentada pelo PTB, partido presidido pelo ex-deputado Roberto Jefferson e aliado do presidente Jair Bolsonaro. A intenção era ajudar o Planalto a barrar qualquer chance de Rodrigo Maia se manter no comando da Câmara. Nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos vêm trabalhando para eleger para a presidência da Câmara o deputado Arthur Lira, do Partido Progressistas, um dos líderes do Centrão. Rodrigo Maia, que vinha dizendo que não se candidataria à reeleição, afirmou hoje que vai trabalhar pela escolha de um nome que derrote o candidato de Bolsonaro para preservar a independência do Legislativo. Eu acho que o mais importante é a construção de um movimento, como eu disse, da Câmara Livre, e esse movimento escolhe o candidato, e a principal preocupação da oposição é a independência da Câmara em relação ao Poder Executivo e a pauta dos costumes. Até o momento, o presidente do Senado não se pronunciou, não deu entrevista. Mas há vários senadores com quem conversou de ontem para hoje. Davi Alcolumbre disse que vai se distanciar do Palácio do Planalto e trabalhar para eleger um candidato que não tenha o carimbo do presidente Bolsonaro. Alcolumbre afirmou que a prioridade dele também vai ser a independência do Legislativo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o presidente Jair Bolsonaro não pode desistir previamente de prestar depoimento no inquérito em que é suspeito de interferir politicamente na Polícia Federal. No mês passado, a Advocacia Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o presidente Jair Bolsonaro, que é investigado, tinha desistido da prerrogativa de apresentar seus esclarecimentos aos policiais no interrogatório. Em resposta ao pedido da AGU, o ministro Alexandre de Moraes afirmou hoje que o presidente não pode desistir de um depoimento que ainda não tem data marcada nem formato decidido, presencial ou por escrito. Segundo o ministro, não é o investigado que decidirá prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais. Na prática, o entendimento do ministro é de que Bolsonaro pode faltar ou até se calar no depoimento, mas não tem o direito de desistir de uma diligência. A Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, mas não o direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais ao investigado ou réu. Ou seja, não lhes é permitido recusar prévia e genericamente a participar de atos procedimentais ou processuais futuros, que poderão ser estabelecidos legalmente dentro do devido processo legal, mas ainda não definidos ou agendados, como na presente hipótese. O ministro reforçou na decisão que a garantia de direitos de um suspeito não pode limitar o dever da PF de investigar. Moraes também negou o pedido da AGU para que a Polícia Federal conclua as investigações.
Alexandre de Moraes pediu ainda ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, para marcar com urgência a retomada do julgamento sobre como será o depoimento de Bolsonaro, presencial ou por escrito. O único a votar até agora foi o então relator, ministro Celso de Mello, que se aposentou em outubro. O STF entra em recesso em menos de 2 semanas. A decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes interrompe a estratégia de defesa do presidente de encerrar o quanto antes o debate sobre o depoimento e os desdobramentos dessa investigação. A Advocacia Geral da União e o Palácio do Planalto não quiseram comentar. A Procuradoria-Geral da República prorrogou os trabalhos da Lava Jato em 2 estados. No Rio de Janeiro, até o mês que vem. No Paraná, até outubro. A PGR também determinou que os procuradores das forças-tarefa trabalhem em um modelo de transição com o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Nos últimos meses, a PGR vem debatendo o fim das forças-tarefa, alegando o custo financeiro e o modelo de organização dos procuradores. Uma das alternativas apontadas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é criar novas unidades de combate à corrupção no Ministério Público Federal. Depois da decisão, os procuradores do Rio de Janeiro divulgaram uma nota afirmando que consideraram o prazo insuficiente e que vão insistir no pedido original de prorrogação por mais 1 ano. Os procuradores de Curitiba, por enquanto, não se manifestaram. Em Goiás, o Ministério Público denunciou um padre e outras 17 pessoas por desvio de dinheiro. Em agosto deste ano, uma operação cumpriu mandados para apurar o desvio de 120 milhões de reais em doações de fiéis para a Associação Filhos do Pai Eterno. Um dos investigados é o padre Robson Oliveira. O dinheiro, que deveria servir para a construção da nova basílica em Trindade, na Grande Goiânia, teria sido usado na compra de fazendas, casas de praia e até de um avião. Padre Robson nega as acusações e está afastado das atividades religiosas durante as investigações. O motorista do ônibus que despencou de um viaduto na sexta-feira, depois hoje na Polícia Civil em Minas Gerais. 19 pessoas morreram no acidente. O motorista Luiz Viana de Lima, que pulou do ônibus que caiu de um viaduto na BR-381, em João Monlevade, se apresentou à Polícia Civil no início da tarde desta segunda-feira. Ele disse que ele se sentiu acuado e com medo porque várias pessoas já pararam no local na hora, procurando por ele. E ele sentiu que ele podia ser linchado, então ele resolveu fugir. Ele se prontificou a colaborar de todas as maneiras possíveis para a elucidação do inquérito policial. E está colaborando, quer dizer, as informações prestadas por ele foram importantíssimas para que a gente possa, em breve, determinar as responsabilidades desse acidente. Os exames nas vítimas aqui no IML não identificaram marcas que indicassem o uso de cinto de segurança na hora em que o ônibus despencou do viaduto. Os corpos foram liberados ontem, mas a maioria deles só deixou Belo Horizonte hoje à tarde. Agentes da Polícia Civil de Minas embarcaram 14 caixões num avião da Força Aérea Brasileira que decolou com destino ao aeroporto de Paulo Afonso, na Bahia. De lá, eles seguiram para a cidade alagoana de Mata Grande, por terra. Sobreviventes e parentes das vítimas se emocionaram com a cena. Eles embarcaram logo depois em outra aeronave da FAB. Outros 5 corpos foram levados para São Paulo. A tragédia foi na sexta-feira. O ônibus com 48 passageiros, que saiu de Alagoas com destino a São Paulo, despencou de uma altura de quase 35 metros deste viaduto. Sobreviventes contaram que o veículo estava desgovernado. 10 pessoas continuam internadas. Um representante da Localima prestou depoimento hoje. Ele informou que a empresa é dona do ônibus, mas que o veículo está arrendado para a JS Turismo. Nós não conseguimos contato até agora com a JS. O Comitê Olímpico Internacional definiu o programa dos Jogos de 2024 em Paris. Entre as novidades estão a inclusão do breaking, também conhecido como breakdance, como esporte olímpico, e a igualdade inédita no número de esportistas homens e mulheres. No total, são esperados cerca de 10.500 atletas. E amanhã acontece a 4ª edição do Prêmio eSports Brasil, uma premiação remodelada por causa da pandemia.
No mundo dos jogos eletrônicos, viver online sempre foi normal, mas isso não quer dizer que essa comunidade deixava de se encontrar. Campeonatos disputados em arenas com milhares de fãs, premiações realizadas em auditórios lotados. Com a pandemia, todos tiveram que voltar às origens. O que mudou mesmo é que não tem eventos presenciais, né? Em que você vai e disputa. Porque esse meio de esporte sempre foi uma coisa onde você está em casa, você está jogando, né? E você conversa com pessoas na internet. Para compensar a ausência de público no Prêmio eSports 2020, a tecnologia será usada para aproximar os fãs. Apresentadores e premiados serão inseridos em cenários virtuais. Nesse momento, por exemplo, eu estou em cima de um prédio. E como num videogame, aqui, nesse mundo virtual, também é possível ficar diante de uma cidade inteira. A ideia toda é poder passar e transmitir para o público e para esse universo a experiência de estar aqui. 19 categorias analisadas por um júri de 74 especialistas fazem o evento ser considerado a maior premiação de jogos eletrônicos da América Latina. Um reflexo do tamanho dessa indústria no Brasil. Só neste ano, os esportes eletrônicos fizeram parte da vida de 24 milhões de brasileiros. Esse sucesso vem atraindo a atenção de esportes tradicionais. Corinthians e Flamengo, por exemplo, já têm equipes de jogos eletrônicos. Eu acho que isso mostra realmente o crescimento do esporte eletrônico de uma forma geral. Nesse ano, em especial, a gente cresceu 7%. Isso num ano em que quase nada estava crescendo. Os esportes eletrônicos já fazem parte da realidade do entretenimento mundial. E o Prêmio eSports Brasil é o reconhecimento dessa conquista por aqui. Na Fórmula 1, no Grande Prêmio de Sakir, a Mercedes se atrapalhou e abriu espaço para a vitória de outro piloto. O Grande Prêmio de Sakir não contou com a participação de Lewis Hamilton, que testou positivo para a Covid. O substituto dele foi o George Russell, que corre pela Williams, mas também é o principal nome da academia de jovens pilotos da Mercedes, equipe do Hamilton. Largou bem George Russell. E o inglês, querendo mostrar serviço, ultrapassou o companheiro de equipe Valtteri Bottas logo na largada. Largada decepcionou do Russell, balança Bottas. Russell liderou boa parte da corrida. Que corrida do George Russell. Até a hora da atrapalhada da Mercedes. Num fim de semana de Fórmula 1, cada piloto pode usar 80 pneus, entre macios, médios, duros, intermediários e de chuva. Ou seja, são 160 pneus por equipe. E a Mercedes falhou nesse ambiente de trabalho em que a pressa precisa ser amiga da perfeição. Um erro na comunicação fez o time colocar os pneus que seriam para o Bottas no carro do Russell. Quando eles começaram a botar os pneus do Bottas, que veio logo na sequência, perceberam o engano. Olha a parada do Bottas. E o finlandês acabou ficando com os pneus velhos mesmo. Para uma competição mais justa, o regulamento da Fórmula 1 não permite que um piloto utilize os pneus de outro piloto. No caso, se o Russell tivesse continuado com os pneus do Bottas, ele seria desclassificado ao final da prova. Com isso, o Russell deu uma volta e teve que retornar para outro pit stop. Quando reapareceu na pista, já havia caído para a 5ª colocação. O capricho, George Russell! Pula para 4. De Russell de novo, sensacional, assume a 3ª posição. Ainda conseguiu subir até o 2º lugar. Sai para lá, Esteban Ocon. Russell vai botar o Pérez agora na alça de mira. Mas teve um pneu furado e precisou de uma nova parada e acabou em 9º. Com as duas Mercedes fora da briga, o caminho ficou livre para o mexicano Sérgio Pérez, que cruzou a linha de chegada em 1º lugar. Do capricho para vencer pela primeira vez na Fórmula 1. O brasileiro Pietro Fittipaldi terminou na 17ª posição. Para Pérez, valeu a pena esperar. Foi a primeira vitória dele em 10 anos correndo na Fórmula 1. Ontem, ele se tornou o piloto que precisou disputar mais provas antes de ganhar um GP. 190. E com um céu cheio de cores, comemorou-se o fim de um jejum no Bahrein. A seguir, um alerta sobre as consequências do garimpo ilegal em terras indígenas no Pará. E as imagens raras de uma espécie de golfinho em extinção no litoral do Rio.
O partido do presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou vitória nas eleições legislativas de ontem. A abstenção foi de quase 70%. O Conselho Eleitoral afirma que a aliança de Maduro recebeu mais de 67% dos votos e retomou o controle da Assembleia Nacional depois de 5 anos. Até então, o principal opositor, Juan Guaidó, liderava o Congresso. A maioria dos partidos opositores decidiu não participar da eleição, alegando fraude. Guaidó organizou uma consulta popular que vai até sábado, paralela à votação oficial. Mais de 45 países não reconheceram o resultado da eleição, entre eles Brasil, Estados Unidos, Canadá e integrantes da União Europeia. Eles afirmam que o processo não cumpriu os padrões internacionais de segurança, transparência e representatividade. Uma pesquisa da Fiocruz revelou uma consequência alarmante do garimpo ilegal em uma terra indígena no Pará. A pesquisa durou 1 ano. Cientistas da Fiocruz, com apoio da organização ambiental WWF Brasil, estiveram em 3 aldeias da terra indígena Sauré-Muibu, do povo Munduruku, no sudoeste do Pará. A equipe realizou entrevistas e exames em 200 indígenas. Em todos, os pesquisadores detectaram mercúrio nas amostras de cabelo. De cada 10 indígenas, 6 apresentaram níveis acima do limite considerado seguro por agências internacionais. Apenas na aldeia que fica às margens do rio Jamanchim, 9 em cada 10 indígenas tinham altas taxas de mercúrio. A intoxicação por mercúrio pode provocar problemas respiratórios, renais e atacar principalmente o sistema nervoso. Crianças menores de 5 anos passaram por testes de neurodesenvolvimento. 16% apresentaram problemas de coordenação motora e na fala. Um bebê de 11 meses apresentou níveis de mercúrio 3 vezes acima do tolerável. Se a mãe tem um alto nível de mercúrio no sangue, esse mercúrio vai passar para a criança por intermédio da placenta, né? E essa criança pode já nascer comprometida. Pode apresentar malformação congênita, pode apresentar paralisia cerebral. Em outras palavras, o mercúrio para as crianças pode ser uma grave ameaça e pode comprometer a gerações e gerações de pessoas que estão cronicamente contaminadas. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, a contaminação está relacionada com o avanço do garimpo ilegal nas terras indígenas do povo Munduruku. O mercúrio utilizado na extração clandestina de ouro é despejado nos rios da região, onde passa por um processo químico e se torna muito mais tóxico. A pesquisa constatou a presença de mercúrio em todos os 88 peixes coletados, de 5 espécies. Por isso, os cientistas estimaram que os indígenas estão ingerindo uma quantidade de mercúrio até 18 vezes maior que o limite seguro, e que também coloca em risco pessoas que ficam a quilômetros de distância. As pessoas como você que estão em Belém, que vão ao mercado, né, no Ver-o-Peso, comprar um peixe, né, para assar, para fazer uma caldeirada do jeito que sua família gosta, pode estar sujeita a estar consumindo um peixe contaminado, porque o peixe vem do mesmo rio, né, e está presente, né, no território tradicional. A principal recomendação do estudo é a interrupção do garimpo ilegal e a retirada dos invasores das terras indígenas. A maior parte dos Munduruku é contra o garimpo na terra indígena, mas um pequeno grupo de índios participa da extração ilegal de ouro na região. O resultado da pesquisa nas aldeias trouxe preocupação a lideranças do povo Munduruku. A sobrevivência do povo indígena é o peixe. Isso é grave. A gente precisa denunciar, a gente precisa punir essas pessoas que estão acabando com o rio e também está principalmente prejudicando a nossa saúde. O Ministério do Meio Ambiente afirmou que a responsabilidade por apurar o caso é do Conselho da Amazônia, que ainda não retornou o nosso contato. A FUNAI também não respondeu ao nosso pedido de informação. O Operador Nacional do Sistema apresentou hoje um relatório sobre o apagão que deixou no escuro 13 das 16 cidades do Amapá. O relatório do ONS não traz uma conclusão sobre o que provocou o colapso.
Diz que pode ter sido falha interna do transformador ou coordenação de isolamento inadequada na subestação, ou seja, falha na subestação. O transformador TR1 da subestação Macapá entrou em curto-circuito e foi desligado automaticamente. Pegou fogo e foi totalmente perdido. Na sequência, o transformador TR3 ficou sobrecarregado e desligou. O transformador TR2, que deveria servir de stand-by para os outros, está fora de operação desde dezembro do ano passado. O colapso na subestação causou o desligamento automático da usina hidrelétrica Coaraci Nunes e a interrupção no abastecimento da Companhia de Eletricidade do Amapá, responsável pela distribuição de energia para a população, provocando o apagão. A análise diz ainda que houve uma sequência de falhas nas tentativas de religamento e que as condições climáticas no local no instante da perturbação apresentavam chuva volumosa com descargas atmosféricas intensas. O ONS fez 34 determinações, entre elas que a LMTE, Linhas de Macapá Transmissora de Energia, responsável pela subestação, apresente até março um diagnóstico sobre a possível falha dentro dos transformadores envolvidos no apagão. E até fevereiro sobre o transformador parado desde o ano passado. O documento também trouxe um relatório de serviço dos bombeiros. O oficial que comandou a operação disse que a subestação não tinha plano contra incêndios. E que durante o combate, por vezes, tiveram que repreender os técnicos, que insistiam em querer, durante o combate às chamas, religar o sistema que alimentava de energia os transformadores que ficavam no entorno, o que traria um risco em potencial à guarnição que estava em atuação. O diretor do Operador Nacional do Sistema classificou o colapso na subestação como evento raro. 2 transformadores saíram fora do ar praticamente no mesmo evento. Esse é um evento de baixíssima probabilidade. Mas ocorreu, né? Infelizmente ocorreu, e como já foi classificado, intolerável e inadmissível. Mas especialistas dizem que, mesmo diante de eventos raros, o importante é restabelecer a energia e que houve falta de capacidade para resolver os problemas que vieram depois do incêndio. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que vai acompanhar todas as recomendações do ONS e que só depois será possível apontar culpados. Nós não estamos procurando os culpados, mas existem os responsáveis. Né? Então, no setor elétrico, né, no setor elétrico todo, a concessionária, né, o agente, ele é sempre o responsável por toda aquela administração de todo aquele ativo que ele tem sob a sua responsabilidade. Portanto, a LMTE, ela tem a responsabilidade, já foi até penalizado, né, pela indisponibilidade daquele transformador. A Linhas Macapá Transmissora de Energia afirmou que as causas do curto-circuito ainda estão sendo investigadas e que qualquer apontamento neste momento é especulativo, que o procedimento de retirada do transformador reserva para manutenção, que aconteceu antes do acidente, foi previamente comunicado ao ONS, que implementou todas as recomendações para o restabelecimento dos equipamentos e que a subestação de Macapá opera com todos os sistemas de combate a incêndio aplicáveis. Hora de saber como fica o tempo essa semana em todo o Brasil com a Anne Lotterman. Oi, Anne, boa noite para você. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, para o Trigueiro, boa noite a todos. Olha só, já choveu muito nos últimos dias em toda essa área aqui do Sudeste e tem mais chuva prevista, por isso é alto risco para alagamentos e deslizamentos de terra no Rio de Janeiro, na região metropolitana e também serrana. O risco é moderado na área amarela, que pega a região metropolitana de Belo Horizonte, sul de Minas, região da Mata Mineira e do Vale do Paraíba, em São Paulo. Essa chuva pode trazer problemas, mas, por outro lado, vai ajudar muito a abastecer os reservatórios. Rio de Janeiro e Belo Horizonte são as duas capitais com os maiores volumes de chuva e ela pode vir com vento forte e raios já a partir de hoje à noite. Na quarta, a chuva já perde força no Rio, mas em BH ela continua forte pelo menos até quinta-feira. Essa área em azul mais escuro, roxo mais escuro também, olha só, essa aqui é a área que mais preocupa. Destaca o volume de 55 milímetros em Bom Jardim, na região serrana do Rio. Em Juiz de Fora, em Minas, 40 milímetros, Paraty e Campos do Jordão, com 35 milímetros.
Oane, como é que fica o tempo nas outras regiões do Brasil? Olha, Ana, no norte e no centro-oeste também tem previsão de chuva forte por causa das ACAS, a zona de convergência do Atlântico Sul, que se caracterizou hoje. Uma frente fria, ela estava estacionada aqui no litoral do Sudeste. Ela já está indo embora, mas isso ajudou a concentrar todo o fluxo de umidade da Amazônia, que está descendo, passando pelo centro-oeste até o sudeste. Nesse corredor de umidade, a chuva pode ser forte com raios e vento. Por isso, em Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Belém e Boa Vista, a terça-feira deve ser com temporais. Tempo firme só nessa área aqui do Nordeste, em parte da região Sul até o sul de Mato Grosso do Sul. Goiânia e Manaus, 29 graus. Rio Branco e Macapá, 32. Em Vitória, 30 graus e Porto Alegre, 31. Sol e calor de 32 graus em Salvador, Fortaleza, Natal e Aracaju, 31 de máxima, todas sem chuva. Agora, Curitiba, se chover, vai ser bem pouquinho e máxima de 24 graus. Em São Paulo, amanhã ainda pode chover, quarta e quinta, tempo firme e na sexta-feira, chuva fraca se cair. Amanhã, a máxima é de 25 graus e até sexta-feira a temperatura não deve passar dos 27. Uma semana com temperatura amena para os paulistanos. Tá certo. Obrigada, Anne. Até amanhã. Boa noite. Então, a chuva de que a Anne falou para a gente agora há pouco vai ser muito bem-vinda entre os produtores rurais que estão preocupados com a seca que atingiu as lavouras. Em Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil, as sementes estão cozinhando e não conseguem germinar. O solo está com a temperatura elevadíssima. Cozinha o grão, não germina, ela vai inchar e vai apodrecer ali. Dos 24 mil hectares semeados nesta fazenda em Diamantino, 1.200 terão de ser replantados, o que nunca havia acontecido. No Rio Grande do Sul, outro importante produtor, 70% dos municípios já decretaram situação de emergência por causa da seca. Os rios estão assim. Em Santo Cristo, o solo está tão seco que as máquinas não conseguem fazer o plantio. A gente está com os plantios todos parados, até nossa região aqui não plantou praticamente nada. É uma situação que se repete também aqui em Goiás. Neste ano, o mês de novembro foi um dos piores das últimas 4 décadas, quando o assunto é chuva. Desta vez, o volume ficou 42% abaixo da média histórica. E quanto menos chuva na hora certa, mais problemas no desenvolvimento das lavouras e mais custos para o produtor. É mais semente que está sendo jogado, mais óleo diesel, mais tempo gasto. E você vai estar plantando agora em dezembro, que não é algo indicado. Toda vez que você entra em dezembro plantando, já é a produtividade menor, porque você pega condições mais adversas, né? Outra dor de cabeça para os produtores é que muitos deles venderam antecipadamente a produção de 2021. A gente se preocupa, sim, talvez não conseguir cumprir esses contratos, tanto da soja quanto do milho. Depois que o produtor planta, não tem outra solução, rezar aí para poder chover. Se Deus quiser, ela vai vir logo aí. E pesquisadores descobriram a presença do golfinho mais ameaçado de extinção da costa do Atlântico Sul na estação ecológica de Tamoios, no litoral do Rio. Para os biólogos, a localização de toninhas numa área protegida mostra a necessidade de preservar a região. Esta é uma imagem raríssima. Toninhas nadando tranquilamente no litoral sul do Rio de Janeiro. Os biólogos dizem que esse tipo de golfinho de tamanho menor e bico mais longo é muito arredio e difícil de ser encontrado porque ele foge ao menor sinal do barulho do motor do barco. Toninhas ganharam até o apelido de golfinho invisível. O registro inédito revelado pelo jornal O Estado de São Paulo foi feito no fim de novembro, dentro da estação ecológica de Tamoios, um conjunto de 29 ilhas e ilhotas entre Angra dos Reis e Paraty, considerado um refúgio para espécies ameaçadas. Essa população é uma população diferente. E quando a gente tem um golfinho ameaçado, uma espécie ameaçada, que tem uma população com algumas características genéticas diferentes, é mais um achado, é mais uma possibilidade dessa espécie não se extinguir. Pesquisadores afirmam que a estação ecológica tem um papel fundamental na vida
e na sobrevivência dessa população de toninhas encontrada agora. Por isso, a descoberta de que essa espécie criticamente ameaçada de extinção vive ali é mais um alerta sobre a necessidade de se preservar o lugar. O presidente Jair Bolsonaro já falou mais de uma vez que a existência da estação ecológica é um empecilho para o turismo na região. Apesar de a estação ser protegida por lei, o presidente diz que o lugar poderia ser transformado numa Cancún, um balneário mexicano ocupado por hotéis gigantescos e um turismo de multidões. A bióloga Marta Kremer trabalha com toninhas num projeto da Universidade da região de Joinville, em Santa Catarina. E lá não há uma unidade de conservação como aqui no Rio. Temos várias atividades humanas que impactam ela. A toninha é uma espécie muito sensível, por exemplo, à perturbação de áreas portuárias, além de sofrer com captura acidental em artefatos de pesca. Com certeza, para uma espécie que hoje está numa área, uma população que está numa área tranquila, preservada, e essa área via sofrer uma transformação profunda dessa forma, com certeza a gente tem um impacto de grande magnitude para essa população. Os pesquisadores sabem que para ter imagens raras como essa, é preciso mais do que a dedicação e a paciência. A natureza precisa ser um lugar seguro para moradores tão tímidos se mostrarem sem medo. O grande ativo dali é a beleza natural, né? Então, se aquela água muda de cor por mau uso, se aquela região fica menos piscosa, ou seja, tem menos peixe para os pescadores, se aquela região tem menos comida, né, para tartarugas marinhas, para peixes, para toninha, para os outros golfinhos e baleias que ocupam aquela região, isso vai ser prejuízo para todos. Sobre os planos para a Estação Ecológica de Tamoios, o Ministério do Turismo respondeu que tem estudado medidas para harmonizar as políticas ambiental, urbana, patrimonial e do turismo. O Palácio do Planalto não respondeu se o presidente Jair Bolsonaro ainda mantém a ideia de transformar a região no que ele chamou de Cancún brasileira. E você vai ver a seguir a campanha virtual dos Correios neste Natal. O Fluminense confirmou a saída do técnico Odair Hellmann. Ele vai treinar o Al-Wassel dos Emirados Árabes. Para o lugar dele, o clube confirmou Marcão, que comanda hoje o Sub-23 até o fim da temporada. Este ano, a campanha Papai Noel dos Correios vai ser virtual. Para se proteger da Covid, o Papai Noel também está em casa, mas ele já começou a trabalhar. Esse ano foi bem diferente. Não teve festa, não teve escola, mas uma coisa vai acontecer esse ano: a campanha Papai Noel dos Correios. A diferença esse ano é que ele vai ler os pedidos na internet. As cartinhas escritas à mão precisam ser digitalizadas ou fotografadas e enviadas para o blog da campanha. É importante que o Papai Noel entenda direitinho a mensagem escrita. Podem participar crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social em todos os estados do Brasil. Eu quero uma máquina de lavar roupas, tem balãozinhos, uma Barbie bem bonita. Escolas da região metropolitana de BH se mobilizaram para receber as cartinhas de quem não tem acesso a computador. O Lucas veio colocar o envelope na caixinha. E olha só como ele se protegeu contra a Covid. Essa outra escola infantil tem uma janelinha onde as cartas são entregues. No Natal passado, nem todas as crianças que estudam aqui tiveram padrinhos. E foi preciso recolher dinheiro para comprar os presentes que faltaram. Surpreende as cartinhas que chegam até nós. Porque, para elas, muitas delas será o único presente que elas irão receber. E isto vai ficar eternamente marcado na sua infância. A campanha de Natal dos Correios já tem mais de 30 anos e durante todo esse tempo, cerca de 6 milhões de cartinhas
tiveram um padrinho em todo o Brasil. Esse ano, a adoção dos pedidos é totalmente digital. O padrinho entra no blog, faz um cadastro e escolhe uma cartinha, ou várias cartinhas. Você já pensou em ajudar o Papai Noel esse ano? A Isabela entrou no blog e achou bem fácil. Eu adotei cartas de crianças que têm entre 3 e 4 anos, então geralmente tudo que uma criança quer nessa idade é um brinquedo. Estou muito feliz, estou muito realizada com essa oportunidade de ajudar. Eu acho que quem tem a oportunidade deve sempre ajudar, porque eu acho que esse é o verdadeiro significado do Natal. Ele vai entregar esse presente nessa agência, que foi informada a ele, e aí nós, dos Correios, vamos nos incumbir de entregar esse presente até essa criança. O Kelvin já escolheu o presente. Oi, Papai Noel, me dá um carrinho de controle remoto. E o pedido da Valentina é o de muita gente. Papai Noel, você pode levar o coronavírus embora, por favor? Beijo, Valentina. Opa, olha o pedido aí. Então, na página do Jornal Nacional na internet, você encontra o caminho para participar da campanha. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente, com o filme Quarteto Fantástico. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.